E eu quero ler para você uma porção do Evangelho de Mateus, no capítulo 11, um texto extremamente interessante, porque Jesus passou a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres pelo fato de não se terem arrependido. Ele começou a falar forte em relação a esse pessoal. Ninguém é importante, ele não estava falando de Roma, não estava falando de Nínive, não estava falando de nenhuma cidade do Egito, não fazia referência a nenhuma das grandiosidades do mundo antigo, ele não estava falando de Atenas. Não. Ele estava dizendo que situação complicada é a do indivíduo que tem muitas oportunidades e não as utiliza, que é extremamente favorecido e não reconhece, que é objeto do amor de Deus, dos favores de Deus, das facilidades inexplicáveis, de manifestações completamente fabulosas do cuidado, do carinho, da gentileza, da misericórdia divina, de intervenções milagrosas muitas vezes. Quantas vezes o indivíduo diz, poxa, eu nasci de novo, escapei por um trizo, podia ter me danado todo, mas graças a Deus não. E você vê às vezes a mesma coisa se repetindo, como bondade de Deus na vida da mesma pessoa o tempo todo, muito tempo. E o indivíduo não relaciona o favor que recebe, a graça, a chuva de bênção que cai na cabeça dele, que torna tudo verde, a vida possível. Não relaciona isso ao bem-estar, ao cuidado, a tudo que ele tem, que ele recebe, quem ele é todos os dias. Ele não faz essa ligação. Esse é o ser ingrato. É o que é invadido por graça divina e não consegue reter aquilo como memória agraciada, memória grata, memória grávida de desejo de gratidão e de reconhecimento no coração. Esse é o pior estado no qual um indivíduo pode se tornar. Por isso o texto diz aqui, passou então Jesus a increpar, que é uma palavra dura, as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de que os milagres aconteceram e eles não se arrependeram. E a palavra arrependimento vem de um significado grego que define mudança de mente. Era a graça de Deus se manifestando na expectativa de que a bondade de Deus, sendo tão abundante, sendo tão excessiva, sendo tão repetitiva, sendo tão insistente, o indivíduo se deixasse conduzir ao arrependimento, se permitisse tornar-se objeto de uma intervenção de Deus na mente, de uma metanoia, que é arrependimento, é mudança de mente, de padrão mental, de olhar da vida, de interpretação da vida. Passando a interpretar agora conforme a graça de Deus, porque se ele reconhece que a vida dele é graça de Deus, ele come graça de Deus, ele bebe graça de Deus, ele respira graça de Deus, ele é exposto à chuva da misericórdia de Deus, ele beija a bondade de Deus, ele é beijado pela bondade de Deus, ele é parido por misericórdia de Deus, ele recebe um peito para mamar por bondade de Deus, ele recebe um olhar de carinho por bondade de Deus, ele, das coisas humanas e materiais, há aquelas que
tem a ver com a chance de ser visitado pelo inusitado, pelo surpreendente, pelo que não se estava esperando e de repente vem como uma bondade surpreendente que muda a vida da gente, e não reconhecer e não processar como gratidão, não permitir-se esta operação da mudança de mente, do arrependimento que é gestado em nós a partir da graça de Deus compreendida, que aí a gente se sabe tão perdoado, a gente se sabe tão acolhido, a gente se sabe tão incluído, e não é possível que alguém assim se saiba tão profundamente amado por Deus e não transforme isso também em gentileza para com os outros, em graça para com os outros, em perdão para com os outros, ou seja, em mudança de olhar, de atitude, de interpretação da vida toda. Porque se eu acho que Deus faz isso por mim, é isso que eu tenho que fazer pelo outro. Então, se eu recebo milagre de Deus, eu devo ser um milagre de Deus para o próximo, para o outro. Se eu vou recebendo bondades, eu tenho que ir transferindo bondades. Se eu recebo milagres, a minha primeira resposta é de gratidão para com Deus, é de vulnerabilidade para com Ele em tudo. Eu quero que o que venha dele encontre em mim um chão fértil. E em segundo lugar, é uma atitude grata para com Ele que se manifesta em doçura, gentileza, misericórdia, tratabilidade, bondade, misericórdia para com o próximo, para com a vida, para com tudo. Então, esse pessoal aqui que eu estou dizendo que não era famoso, eles não tinham pedigree, eles não eram senadores romanos, eles não eram filósofos gregos, eles não eram sábios egípcios nem persa, eles não eram nada disso, eles são pessoinhas do mar da Galileia, pescadores, mercadores, publicanos, donas de casa, pessoas comuns, mas que tinham recebido milagres e milagres. É no meio deles que Jesus cura pessoas aos borbotões. Como se diz aqui mesmo no Evangelho de Mateus, antes disso, que a cidade inteira se reunia, que todos vinham à praia, à porta da cidade, que casas eram invadidas onde Jesus estava para que pessoas fossem curadas, e gente tocava nele e vazava graça, e vazava poder, e vazava misericórdia. Eu vi um ensino que Jesus mesmo dissera que reis e príncipes desejaram ouvir e não ouviram. No entanto, eles ficaram blasé. Eles foram ficando cascudos. Eles foram ficando impenetráveis. Eles foram ficando cínicos. Eles acharam que era normal receber milagre, que era a obrigação de Deus ser bom. E a pior coisa que tem é quando a gente deixa de enxergar a bondade que a gente recebe, a gente vai pedrando. Uma pessoa se mantém viva para a vida e na vida, tanto mais quanto ela seja sensível ao fato de que nada e nem ninguém tem obrigação para conosco em coisa nenhuma. Você entendeu? Você que está aqui me vendo, ninguém tem obrigação com você. Não adianta você transferir para o pai, para a mãe. Papai tem obrigação para comigo, mamãe tem obrigação, Deus tem obrigações para comigo. A sociedade, o Estado, os mais ricos. Esse tipo de gente com esse tipo de discurso são pessoas fadadas à amargura crônica, são pessoas que não vão gerar nada da vida, são improdutivos em si mesmos. Eles inventam e desenvolvem essa ladainha para transferir responsabilidades, para justificarem a inércia deles, mas eles são seres que não frutificarão a menos que se convertam, que se arrependam desse tipo de olhar e de sentir da vida. Tem gente que fica pensando que milagre de Deus é obrigação de Deus. Por exemplo, a gente está aqui, né, sentados aqui. Estou em casa gravando um programa para você na televisão, você está me assistindo. Seja lá em que circunstâncias você esteja me assistindo. Em Brasília esse programa passa domingo de manhã. Não sei se vai estar chovendo. Pode ser que domingo de manhã esteja fazendo maior sol. Aí você vai olhar e vai dizer, poxa,
Se não souber que é gravação, se pensar que é ao vivo, vai dizer onde é que está chovendo na cidade? Que lugar é esse que essa água está caindo? Essas coisas assim do gênero. Não é mesmo? Eu amo quando chove aqui em Brasília. Porque eu estou morando aqui há não muito tempo. Embora eu venha aqui com regularidade desde muitos anos. Desde o início da década de 70 e depois a década de 80 direto e na década de 90 toda semana. Então isso aqui é um lugar que sempre me foi muito familiar. Mas eu nunca tinha morado aqui. Morando aqui eu vejo como é seco. E ano passado eu fui ficando aflito de ver como nós ficamos meses e meses e meses sem uma gota d'água, sem cair do céu. Eu sou amazonense, acostumado à chuva todo dia. Bem verdade que eu morei a maior parte da minha vida no Rio de Janeiro. No entanto, eu olho para o planeta Terra hoje e vejo que tanto mais quanto a gente possa ter chuva, ainda com água de boa qualidade caindo na Terra, tanto melhor para o planeta. E para esta região, que é uma região alta, Planalto Central e desértica, cerrado, às vezes com clima de deserto, tanto mais quanto aqui chova, melhor será para nós. Por isso, tantas vezes quantas caiam chuvas aqui, eu estou assim como um cálice aberto para a chuva. Vem, chove, chove. Que ela entre março e chova, que esse lago se inunde, que as barragens todas fiquem repletas, que o solo se entumeça, que as fontes de água fiquem todas enriquecidas dessa graça de Deus que é a chuva. Estou dizendo isso porque tem gente que esqueceu já que nós ficamos meses e meses de clima, com um clima sequíssimo, esqueceu já que estamos no meio do aquecimento global, esqueceu já que as perspectivas para o planeta Terra não são boas a curto prazo, e que vive assim, esquecida de tudo, que é capaz de ficar chateado, meu Deus, essa chuva que não passa, essa chuva chata, está estragando meu domingo. Essas pessoas às vezes vão ter que aprender o significado de pequenas coisas, quando elas ficarem vendo assim uma gotinha de soro caindo pelo braço, aquele líquido ali, que nada mais é do que, de fato, essencialmente, água enriquecida para você ficar vendo aquilo gotejar para a tua vida. Pode ser que você aprenda o significado dessa graça toda, desses milagres, cercados de milagres o dia inteiro. Você levanta, pula da cama para comer e pensa que é normal. Sai andando, o coração batendo forte, pensa que é normal. É assim mesmo. A maioria vai ficando tão assim, blasé, tão empanzinada de tanta bondade que não reconhece. E Jesus está increpando a você nesta manhã, neste dia, ou qualquer hora que você assista esse programa, tanto quanto estava increpando esses anônimos aqui de lugares onde ele esteve, viveu, pregou, sobejou bondade divina, fez milagres entre eles, mas eles não tinham transformado aquela bondade de Deus, em arrependimento, em metanoia, em mudança de mente, em transformação do olhar. Porque Deus visita a gente na expectativa de que o nosso olhar mude, de que a gente melhore. A graça de Deus, quando chega, ela não chega para gerar cínicos. Pouca coisa pode ser pior para um ser humano do que ser sistematicamente objeto de bondades e se acostumar à bondade, pensar que bondade nasce do chão assim, sem ser algo produzido pelo despertar da misericórdia de Deus para nós. Quando o indivíduo perde essa atitude de gratidão o tempo todo, ele fica nesse estado
que às vezes só Deus increpando contra ele, para ver se a mente dele muda, porque Deus investe misericórdia na gente e para melhorar a gente. Imagina só, a natureza humana é tão desgraçada que frequentemente você vê o seguinte: pais fazem bem e bem e bem e bem e bem a filhos, e filhos começam a interpretar aquilo como sendo natural. E aí tratam aquele pai mal, aquela mãe mal, não amam, não dão a resposta adequada, tudo que vem deles é normal, eles podem dar as vísceras que estão devendo sempre. Ao mesmo tempo, às vezes, você vê uma outra pessoa que tem um pai que chega em casa querendo bater na mulher, que todo mundo não quer nem que chegue, ou que tem uma mãe extremamente fria, indiferente, e que crescem sem cuidado, sem carinho, sem amor, sem nada, sem coisa alguma, tendo que se virar, e que justamente porque não tem nada disso, à medida em que vão encontrando migalhas aqui e ali, vão recebendo aquilo com tanta gratidão, como se fosse um bem precioso. Enquanto aqueles que têm com fartura e abundância vão tornando os seus pais sequestrados de um bem que eles terão que se tornarem deuses para conseguir realizar, e nem Deus mesmo realiza na vida de alguém que olha para a vida com essa expectativa de que tudo venha de um outro para ele, porque ele mesmo não se ajuda. Essa é a pior coisa que pode acontecer. E é acerca disso que Jesus está falando. E ele prossegue e diz: ai de ti, Corazim, que é uma cidade que a maioria nunca nem ouviu falar. Eu conheço como ruína, lá na Galiléia, no norte de Israel. Mas até mesmo os grupos turísticos não vão a Corazim, são só pedras hoje lá. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida, que é a cidade de Pedro, mais pedra ainda, ruininhas. Porque se em Tiro e em Sidom, que são cidades do litoral de Israel, onde hoje está o Líbano, que são famosas no Velho Testamento pelo modo empedernido, duro, arrogante, com o qual os reis e as culturas de Tiro e Sidom se manifestaram. Jesus diz: ai de ti, Corazinzinha, que está aqui na terra do nada, Betsaida, mas onde eu fiz milagre, 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 que são anônimos e desconhecidos, mas que se tornaram importantíssimos porque foram visitados por milagres de Deus e ficaram duros. Porque se em Tiro e em Sidom, que são importantes historicamente, se tivessem operado os milagres que aqui entre vós se fizeram, há muito que elas, Tiro e Sidom, teriam se arrependido com pano de saco e cinzas. Os periquitos aqui de casa estão querendo falar mais alto que eu, Edivaldo. Querendo que você mostre para eles lá, que é para o pessoal não pensar que já estão lá atrás da folha, né? E contudo eu vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros, seus Corazins e donas Betsaidas. Tu, Cafarnaum, que é outro lugar onde Pedro veio a morar, onde Jesus estabeleceu a sua base, onde boa parte dos milagres dos evangelhos acontecem em Cafarnaum. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma, lembra de Sodoma e de Gomorra, lugar da safadeza, da sodomia? Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que se fizeram aqui em Cafarnaum, Sodoma teria permanecido até o dia de hoje. Jesus está dizendo: olha, o pessoal de Sodoma vai estar em situação melhor no dia do juízo do que vocês. Porque eles não foram visitados por nada, senão por fogo do céu. Agora vocês foram visitados por Emanuel.
pela palavra do Deus vivo, por milagres, por oportunidades, por a visitação da consciência viva do significado da vida, e ficaram blasés e acharam que é assim mesmo. Que existe algum borogodó especial em Cafarnaum, em Betsaida, em Corazina. Não, é Deus que é bom para com você e você não enxerga. Agora, essa bondade de Deus que me visita insistentemente, se não é acolhida por mim, vai me piorando, vai me tornando cínico. De modo que eu me torno pior do que aqueles que eu acho que são os piores. Aí fica você sentadinho aí, vendo o jornal na televisão, telejornal à noite. Cada nome de senador que aparece, você diz calhorda, safado, cretino, ladrão. Cada político que aparece, você desce o pau, se achando melhor do que os outros, só porque você é o Corazinho, que ninguém sabe quem é. A dona Betsaida, sumida da vida. O seu Cafarnaum, que ninguém sabe quem é. Você não é o Dr. Roma. Você não é o seu Egito. Você não é a dona Atenas. Você é um anônimo, mas que está sendo insistentemente visitado pelo amor de Deus. E aonde a graça de Deus se derrama em abundância, aí se torna o centro do universo. De modo que Jesus não disse isso das principais cidades do mundo, mas disse daquelas onde ele esteve de dia e de noite, fazendo graça brotar e o pessoal não enxergava. A capital da terra era em Cafarnaum, a capital da terra era em Corazim, era em Betsaida, a capital do cosmos eram aqueles lugares onde a graça de Deus estava se manifestando, assim como a capital do universo é seu coração, nessa chance que você está tendo de me ouvir hoje, pregando o evangelho de Jesus para você. Não desperdice isso, porque ficar ouvindo e não aproveitando isso, dando uma resposta de gratidão que mude a sua mente, que mude a sua interpretação da vida, é algo que só vai enfeiar você, piorar você e colocar você sob um juízo, os juízos dos cínicos, os juízos dos que são capazes de se habituar até a Deus, que nem mais o sublime consegue mexer com eles e nem emocioná-los, porque eles ficaram completamente impermeáveis. E esse não seja o seu caso. Preste atenção no que eu acabei de dizer.